Da mesma forma, apesar de minúsculas, 400 metros de DNA podem ser enrolados para caber no ponto final de qualquer frase deste livro. As partes componentes de uma célula isolada são gigantescas em comparação com o tamanho das partículas no mundo quântico. Já os físicos, como Richard Feynman, por exemplo, dizem que a teoria quântica é necessária para entender os fundamentos da química. Um caminho para começar a aclarar a possível confusão sobre as regras distintas nas diferentes escalas da matéria, da escala infinitesimal do mundo quântico ao mundo microscópico das moléculas e células e ao mundo macroscópico dos tecidos e órgãos, é considerar duas importantes propriedades na biologia: emergência e mudança de fase. A emergência se refere aos padrões da natureza que surgem quando se ascende na escala de referência. Para simplificar, significa que o todo é maior do que a soma das partes. As propriedades emergentes com frequência se aproximam do milagroso, quando processos aparentemente caóticos produzem ordem e simetria em larga escala. Exemplos: numa grande tempestade de neve, os cristais de gelo individuais se juntam para formar um floco de neve, e os impulsos elétricos e químicos de milhões de neurônios se aglutinam num pensamento. O matemático Jan Stewart maravilhava-se com o fato de que padrões naturais emergem de um oceano de complexidade, como a Vênus de Botticelli emerge de sua meia concha, sem anúncio prévio, transcendendo suas origens. O Prêmio Nobel de Física Robert B. Laughlin menciona outras qualidades desse fenômeno tão onipresente na natureza e tão fundamental para a vida. Emergência significa estruturas organizacionais complexas emergindo de regras simples. Emergência significa permanente inevitabilidade na forma como certas coisas são. Emergência significa imprevisibilidade, no sentido de pequenos eventos causando alterações grandes e qualitativas em outros de maior magnitude. As ligações químicas esclarecem como os átomos se agrupam para formar as moléculas. Então, as moléculas se unem para formar as células se agrupam em tecidos, que por sua vez formam os órgãos. E antes que se perceba surge um organismo vivo. Em parte alguma de qualquer um desses níveis se poderá encontrar aquele órgão ou atividade ou processo que seja a vida. Mesmo assim, junte todas essas partes componentes e acrescente um ambiente externo que forneça nutrientes, luz e outros fatores necessários ao suporte da vida, e você terá uma bactéria E. coli, um mosquito, um salmão, um pavão, um rinoceronte ou um ser humano. A vida é a grandiosa propriedade emergente de tudo. A outra propriedade que mencionamos foi a mudança de fase, também chamada de transição de fase. Todos estamos familiarizados com as mudanças de fase no mundo macroscópico. A temperatura ambiente, a água é um fluido. Reduz a temperatura suficiente, e ela se transformará em gelo. Eleve a temperatura suficiente, e ela se mudará em gás e escapará para o ar na forma de vapor. As mudanças de fase também ocorrem no mundo subatômico. Para além de certos parâmetros, os átomos perdem a individualidade e atuam coletivamente. A própria vida pode ter emergido da sopa primordial como uma mudança de fase de um agregado de moléculas que evoluíram para um organismo auto-organizador e autorreplicável. Pode-se pensar sobre a perda da saúde e sua recuperação, se esteve doente, como uma mudança de fase no corpo. Regressões espontâneas do câncer podem resvalar para a classe de mudança de fase, quando, sem nenhuma razão aparente para a ciência convencional, um tumor desaparece da noite para o dia ou em poucos dias. Uma das dificuldades para apontar a causa das doenças é que um pequeno estímulo, como a longa exposição a uma toxina ambiental, pode acumular-se a ponto de fazer o organismo ultrapassar um limiar além do qual o sistema entra repentinamente em colapso. Sistemas clássicos, governados pelas leis físicas do mundo comum, normalmente seguem esse padrão de mudanças acumuladas lentamente ao longo do tempo, alcançando então um ponto de ruptura. Esses são chamados sistemas lineares, porque tendem a seguir um curso uniforme e sequencial. Sistemas não clássicos são não lineares, o que significa que as mudanças frequentemente ocorrem de forma súbita, com um dramático desvio de curso decorrente de uma causa minúscula, aparentemente insignificante. Certamente o leitor já deve ter ouvido a popular metáfora para a não linearidade. Uma borboleta batendo asas em Tóquio pode afetar o clima em Dallas. O corpo é um sistema não linear,
Alguns diriam quântico traço, capaz de sofrer uma rápida mudança a partir de um pequeno estímulo. O biofísico James Uxman relembra, em sistemas cooperativos, como o corpo humano, grandes transições podem acontecer de maneira aguda e rápida em resposta a entradas mínimas de energia repetidas a intervalos muito pequenos. Mencionamos emergência e mudança de fase apenas para oferecer outra janela para os mistérios do corpo, porque esses fenômenos fornecem evidências de que a matéria na natureza não é só matéria e energia, mas também informação. Uma biologia da informação. Se quiser um exemplo de como a informação impulsiona a energia e a matéria, basta pensar na água. Uma das questões mais intrigantes da biologia neste momento é o modo como a água atua no corpo. O modo como um grupo de moléculas de água no corpo pode funcionar como uma rede de transporte de informações que afetam quase todas as funções fisiológicas. A água é, obviamente, crucial para a vida. O corpo é em mais de 70% água. Entretanto, a água do corpo não é como a água comum. Ela apresenta características únicas que põem a vida nas coisas vivas. Por exemplo, as pesquisas mais recentes mostram que o DNA e os genes só podem realizar suas funções com auxílio da água. Felix Franks, da Universidade de Cambridge, afirmou em um artigo da New Scientist, The Quantum Elixir: sem água você tem toda a química, mas adicione água e terá a biologia. A água no organismo vivo é chamada de água biológica. Poderá esse tipo de água receber e transmitir informações? Será que é dotada de memória? Essas são algumas das revolucionárias questões enfrentadas pelos desbravadores da biologia, e eles estão descobrindo que as respostas são sim e sim. O artigo T Quantum Elixir trata do papel da água na atividade biológica, seu comportamento ao redor do DNA, nas células e em qualquer outra parte do corpo. As pesquisas mencionadas nesse artigo demonstraram que a água biológica é governada por uma energia quântica chamada energia de ponto zero, EPS, que é o estado mais baixo de energia de um sistema quântico. Essa energia é frequentemente equiparada ao vazio do espaço, ao vácuo. Entretanto, o que podemos chamar de espaço vazio é na verdade uma espuma de vibrações no nível quântico. Pesquisas sobre a água biológica sugerem que, como resultado da influência dessas vibrações EPS, as moléculas de água do corpo assumem propriedades surpreendentes, especialmente no que se refere ao modo como as moléculas de hidrogênio se unem ao oxigênio e outras moléculas. Os estudos também sugerem que a água biológica de alguma forma retransmite informações às proteínas para que elas que só se conectem a sequências precisas de genes e não a outras, e que as moléculas de água chegam mesmo a avisar as proteínas sobre a iminência de danos ao DNA, a afirmar que os cientistas estão surpresos com as estranhas propriedades da água biológica como uma rede de transporte de informações é eufemismo. O autor do artigo, Robert Matteu, escreveu, para ser bem direto, você deve sua existência a efeitos quânticos na água que fazem até as mais loucas ideias da nova era parecerem banais. A história registra que o que já foi considerado impossível acabou por se revelar na verdade bastante possível. Por exemplo, pelo menos um dos cientistas citados no artigo sobre a natureza quântica da água biológica acredita que as evidências conduzem os cientistas de volta à homeopatia, rejeitada como charlatanice por grande parte da ciência ocidental, mas que tem ajudado milhões de doentes no mundo todo. Ele sugere que a homeopatia pode estar correta quando afirma que a água pode carregar informações, que é dotada de memória. Os remédios homeopáticos são produzidos a partir de substâncias, como minerais ou plantas, colocadas numa solução, normalmente água, que é então vigorosamente sacudida. A solução é depois ainda mais diluída e o processo é repetido, em geral até que nem mesmo uma simples molécula da substância original subsista no remédio. Tudo o que fica ali é a informação. De fato, o remédio retém a memória da informação sobre a substância terapêutica que o corpo pode reconhecer e usar. A pesquisa conduzida pelo Nez estendeu essa teoria e desenvolveu seu próprio tipo de compostos, denominados infocêuticos, que são codificados com informações, mas de uma forma completamente diferente do método de diluição e sucção da homeopatia. Se as recentes evidências experimentais da corrente predominante da ciência continuarem a crescer em favor da homeopatia do Nez, os cientistas convencionais poderão ter de rever suas opiniões, e até a sua ciência.
A cada pergunta que formulamos sobre quem somos e como nosso corpo trabalha, a natureza nos provoca com novas questões, plantando novas pistas embaixo do nosso nariz e nos abrindo para novas possibilidades sobre como o corpo se autorregula. A criatividade da natureza e as novidades revolucionárias nos desafiam a permanecer abertos para o que pareceria absurdo e mesmo impossível para as gerações anteriores. Thomas Kuhn, que foi um renomado professor de história da ciência, ficou conhecido por sua análise de como a verdade científica pode ser agrupada em paradigmas que mudam ao longo do tempo. Essas mudanças ocorrem não numa curva suave de crescente compreensão, mas mediante rupturas abruptas com as antigas filosofias e ideias estabelecidas. Entretanto, a história mostra que a maioria dos saltos verdadeiramente fundamentais na compreensão científica são esquivados de início. As descobertas verdadeiramente novas representam, às vezes, uma subversão radical demais das teorias aceitas ou são excessivamente ameaçadoras para os negócios ou interesses acadêmicos para ser avaliadas com imparcialidade. Basta lembrar as teorias dos germes, das placas tectônicas, da eletrodinâmica quântica e das cordas para constatar que mesmo ideias amplamente aceitas em nossos dias foram rejeitadas como extravagantes pela geração anterior de cientistas. Michael Faraday, que desenvolveu a primeira teoria moderna da eletricidade, no século XIX, era encadernador e não tinha formação científica, mas sua teoria converteu-se no impulso para todos os avanços posteriores na compreensão do eletromagnetismo. Os cientistas acadêmicos rejeitaram suas ideias quando Faraday as tornou públicas pela primeira vez, mais pelo que ele era do que pelo que estava propondo. Um crítico chegou a sugerir presunçosamente que Faraday, que não tinha grau universitário, deveria retornar à sexta série de matemática antes de se aventurar na física de Laplace. De modo semelhante, Clair Patterson empreendeu uma persistente campanha contra a indústria petroleira e outras corporações e até interesses governamentais para provar que o chumbo é tóxico para o ser humano. Seus implacáveis esforços finalmente resultaram no banimento do chumbo da gasolina, tintas e outros produtos de consumo e em rígidos padrões para o nível de partículas de chumbo na atmosfera. Ao físico George Sand, que em 1964 foi um dos primeiros teóricos a afirmar a existência dos quarks, que mais tarde se revelaram como as mais fundamentais de todas as partículas subatômicas. Foi negado um lugar numa universidade americana porque um prestigioso docente afirmou que seu trabalho não passava de charlatanice. Os problemas que envolvem fazer ciência persistem até hoje, e talvez as dificuldades agora sejam maiores que nunca. É necessário dinheiro para fazer ciência e para publicar artigos em revistas especializadas de modo a conseguir que a ciência seja noticiada. Se você não se enquadra na corrente predominante da comunidade científica, é pouco provável que consiga audiência para suas ideias. E mesmo que consiga, a ciência avança no proverbial passo de tartaruga. O Institute of Medicine relatou em 2001, para consternação dos membros da comunidade médica, que são necessários, em média, de 15 a 20 anos para que um novo conhecimento seja incorporado à prática médica cotidiana. Reviravoltas teóricas que podem mudar o real entendimento dos fundamentos da ciência podem exigir tempo ainda maior para ser amplamente conhecidas e aceitas. O fisiologista Gilbert Ling oferece um exemplo preocupante de quão lenta a ciência pode ser, mesmo quando a nova teoria radical é apoiada por experiências impecáveis e replicáveis. Há 40 anos Ling vem travando uma batalha para revisar a teoria da célula. A maioria dos biólogos ainda as vê como uma bolsa de líquido envolta por uma membrana semipermeável dotada de diminutas bombas que controlam o que passa através da membrana para dentro e para fora da célula, como oxigênio e nutrientes. Mas Ling demonstrou que não é possível que as células funcionem de acordo com a teoria da membrana bomba. Não examinaremos as razões disso aqui, pela complexidade das explicações. Entretanto, a título de exemplo, experimentos com células musculares de sapos mostram que, para mover íons importantes, como os de sódio, para dentro e para fora das células mediante um processo de bombeamento de canal, as células necessitariam de 15 a 30 vezes mais energia do que a que está disponível para elas. A pesquisa de Ling revelou um mecanismo alternativo que não só resolve o problema das bombas, como é denominado por muitos pesquisadores, mas também explica vários outros processos que têm desafiado os biólogos celulares.
A pesquisa também indicou que a água nas células exibe propriedades singulares, muito diferentes daquelas da água normal, não biológica que revelam a assinatura do domínio quântico, como confirmado pelas pesquisas mais recentes. A despeito da importância dessas experiências, a teoria de Ling, chamada de hipótese de associação-indução, está demorando a encontrar aceitação. É difícil entender por quê. Afinal de contas, as células constituem os reais blocos de construção da vida, e o modo como funcionam tem enormes implicações para a saúde, se não por outra razão porque a maioria dos produtos farmacêuticos atua no nível celular. Os produtos farmacêuticos frequentemente apresentam efeitos colaterais inesperados porque atingem outras células além daquelas visadas. Os biólogos não entendem o suficiente sobre o funcionamento das células para controlar esses efeitos não previstos. Seria de pensar que os pesquisadores deveriam acolher um modelo que explica melhor as operações no interior da célula e que pode revolucionar a eficácia dos produtos farmacêuticos. Entretanto, como Ling argumenta, o problema não é a qualidade de sua ciência ou da de seus colegas, mas a ameaça representada pelo novo modelo ao status quo dos profissionais da área de biologia em geral. Cientistas que construíram a carreira seguindo um modelo biológico particular são lentos para aceitar a evidência de que seu modelo pode ser imperfeito. Há legiões de outros cientistas que poderíamos citar aqui cujas ideias subverteram o status quo e foram inicialmente rejeitadas, suprimidas ou ignoradas até que o acúmulo de provas as tornasse aceitáveis ou até que o ambiente cultural mudasse em seu favor. Mencionamos os exemplos acima apenas para lembrar ao leitor que a ciência, que num mundo idealizado é imaginada como imparcial e objetiva, na prática se sujeita a interesses culturais, políticos e pessoais, o que significa que avanços reais podem levar décadas para chegar a quem paga por eles e que seria o maior beneficiado, o público. Se a história serve como parâmetro, então o progresso não pode ser interrompido, e é o próprio público que impulsiona o progresso da ciência. Basta ver os bilhões de dólares despendidos anualmente em serviços de saúde complementar, para provar que o público detém o poder sobre o próprio destino, como deve ser. Os exemplos de pioneirismo da biologia que destacamos neste capítulo fornecem a evidência de que os biólogos do futuro precisarão deslocar o enfoque dos aspectos puramente químicos da biologia para os aspectos quânticos, especialmente a maneira como a informação é armazenada, transmitida e regulada no corpo no nível subatômico. Peter Fraser, cujas pesquisas levaram à criação do modelo de corpo bioenergético humano do Nutri-Energetic Systems, chegou de forma independente a conclusões que só agora estão vindo à luz no campo da biologia, da química e da física, como a relevância da energia de ponto zero para o funcionamento adequado do corpo. O modelo do NES foi desenvolvido com base na análise dos processos de regulação das informações no corpo no nível quântico. Como Peter diz, há apenas uma medicina, mas ela tem dois aspectos, o bioquímico e o bioenergético. O NES representa a primeira síntese abrangente desses dois aspectos da saúde. A verdade no caso da biologia é que existe uma realidade mais profunda para o corpo do que a ciência convencional está disposta a admitir. É no nível quântico que encontramos os processos de controle mestres que influenciam tão profundamente a saúde e o bem-estar. Nos 2 capítulos seguintes, examinaremos um pouco mais de perto esses aspectos fundamentais do corpo. Primeiro nos aprofundaremos no mundo da física quântica, depois analisaremos as pesquisas sobre bioenergética de cientistas pioneiros que têm seguido para onde a natureza conduz. Para avaliar a guinada fundamental nos cuidados com a saúde que o NES está propondo, e disponibilizando em seu sistema clínico, o NES Professional System traço. É preciso ter algum conhecimento básico tanto de física quanto de bioenergética. Então, continuemos nossa investigação sobre os aspectos mais profundos e fugídios do corpo, a energia e a informação. 2. Micromundo e macromundo. É bastante óbvio que o modelo padrão da física apresenta problemas. Contudo, não existe nada de pernicioso nessa situação. Sempre há problemas com as teorias da física, ao menos com aquelas que estão nas áreas fronteiriças da ciência. Se não houvesse problemas, especulações teóricas e pesquisas experimentais acabariam num beco sem saída. Os físicos não saberiam o que fazer em seguida. Richard Morris,
Tiergesoficiência. Nos últimos 100 anos, e historicamente remontando à Grécia Antiga, o enfoque da ciência no Ocidente tem sido reducionista. Os cientistas procuram entender como algo é feito e como funciona inquirindo e decompondo o objeto de estudo, seja uma bactéria, uma célula humana ou um átomo. Os físicos, por exemplo, aprendem sobre as características das partículas quânticas acelerando os fluxos de átomos ou partículas quânticas até o mais próximo possível da velocidade da luz e então as fazem colidir umas com as outras. A força aniquila as partículas, polvilhando os detectores com outras partículas ainda menores, das quais elas são constituídas. Assim eles aprendem quais partículas são verdadeiramente elementares, não têm partes componentes, e quais são compostas, por exemplo, como os prótons e nêutrons, que são feitos de vários tipos de partículas menores chamadas quarks. A ferramenta dos físicos, o acelerador, não é chamada de esmagador de átomos à toa. Usando esse método ou similares, os físicos descobriram a maioria dos 400 ou mais membros do zoológico de partículas do reino quântico. O método na biologia não é muito diferente. Para estudar uma célula, os cientistas a dissolvem numa solução ou a trituram e decompõem, acabando por destruí-la nesse processo. Isso é ciência reducionista na sua melhor forma. Funciona maravilhosamente bem. Com a decomposição das células, os biólogos aprenderam que elas têm uma estrutura complexa e intricada. Isso, porém, não é ciência integradora. O biólogo celular Franklin Emerald escreveu: sabemos no íntimo que a célula é muito mais que apenas um agregado de moléculas individuais. É um todo organizado, estruturado, desenvolvido e dotado de propósito. Infelizmente, práticas analíticas ditam que iniciemos as pesquisas reduzindo a pequenos fragmentos a requintada arquitetura de uma célula viva. Não se espante, então, com o fato de a perspectiva integradora ser dolorosamente ausente da visão molecular da vida do modo como vem sendo desenvolvida nos últimos 50 anos. A ciência integradora se empenha para entender o todo, no qual as propriedades emergentes se expressam revelando funções e processos indecifráveis e até indetectáveis em níveis inferiores. A ciência integradora trata de conexões no nível sistêmico, trata de padrões revelados holisticamente e de simplicidades que emergem de um agrupamento de complexidades. É a ciência da síntese. O mais recente paradigma da medicina, embora ainda esteja engatinhando, chama-se medicina integradora, um enfoque holístico e não reducionista. É uma corrente médica que reconhece que restabelecer a saúde e curar uma doença são coisas qualitativamente diferentes, que uma pessoa é mais que sua doença e que não existe apenas a conexão mente-corpo, mas também a conexão espírito-mente-corpo. Medicina integradora é o que o médico e autor Larry Dossey poderia classificar como medicina da Era 3. Dossey vê a história recente da medicina como desenvolvida ao longo de 3 eras. A Era 1 teve início em meados do século XIX, quando a medicina apenas começava a se tornar científica. Os médicos daquela época consideravam o corpo uma máquina, e a consciência, uma propriedade emergente da neurofisiologia do cérebro. Em meados do século XX, a medicina ingressou na Era 2. A ciência estudava o efeito placebo, que mostrou com clareza que a mente influencia o corpo. Estresse, emoções e outros estados psicológicos foram reconhecidos como fatores que afetam a saúde e, em alguns casos, até causam doenças. Escolhas de estilos de vida se tornaram um fator quase tão importante para a saúde quanto a genética ou a exposição a elementos patogênicos ou toxinas. A atitude, como vontade de viver ou uma visão positiva da vida, foi identificada como um importante prognóstico de quem teria ou não um bom resultado no tratamento. Ainda estamos em meio à Era 2 da medicina, que pode ser chamada de medicina mente-corpo. Vemos somente os primeiros vislumbres da aurora da medicina da Era 3, cuja marca é a mente não localizada. O termo não localizada se refere à ação-distância, ou como a mente pode influenciar coisas, pessoas e eventos separados de nós no espaço. A Era 3 da medicina se constrói sobre o crescente conjunto de evidências de que a consciência pode existir fora do corpo e de que a intenção focalizada ou direcionada pode ter um efeito de cura, mostrando que rezar por alguém pode influenciar positivamente o estado de saúde dessa pessoa.
Essa é verdadeiramente uma medicina baseada tanto na energia quanto na informação. Dossey não está sozinho na avaliação de que o uso da consciência focalizada e da energia direcionada à intenção será um aspecto importante da medicina do futuro. O cirurgião cardíaco Mehmet Oz, que combina técnicas médicas do Oriente e do Ocidente em sua prática cirúrgica, declara que muitos de seus pacientes que passam por uma cirurgia do coração se dão melhor quando aprendem a meditar e usar a imaginação dirigida e têm o auxílio de terapias complementares como acupuntura e reflexologia. O acupunturista Michael Oine argumenta, enquanto um integral medicine, que os pacientes podem valer-se da mente para fortalecer a capacidade inata de autocura do corpo. Assim, eles podem funcionar como seus próprios médicos numa medida muito maior do que se acreditava possível. O físico Amit Goswami assevera, em The Quantum Doctor, a Physicist's Guide to Health and Healing, que toda a cura depende, em última análise, do uso apropriado de energia, tanto do corpo físico quanto da mente consciente. Talvez o melhor defensor conhecido da era 3 da medicina seja o médico e campeão de vendas de livros de Pra Chopra. Na medicina alopática, sistema convencional ensinado na maioria das faculdades e usado pela maioria das pessoas a medicina integradora é conhecida como a prática de usar concomitantemente a abordagem médica convencional e a complementar, algo que mais médicos alopatas estão começando a aceitar, ou pelo menos a tolerar porque milhões de seus pacientes estão recorrendo a terapias complementares mesmo quando procuram assistência médica convencional. Para médicos e profissionais de saúde complementar, contudo, o termo medicina integradora assume um significado mais holístico, implicando que o corpo tem uma capacidade de cura que a maioria dos médicos alopatas negaria. Na verdade, existe uma profunda divisão ideológica entre esses dois grupos. Os médicos alopatas trabalham dentro do domínio da bioquímica e se veem como curadores. Eles adquiriram conhecimento para tentar consertar o que está funcionando mal no corpo. Seus principais instrumentos são as cirurgias, os produtos farmacêuticos e outros compostos sintéticos que podem suprir as carências do corpo. Os profissionais da medicina complementar, em sua maioria, discordariam de que sejam agentes de cura. Eles consideram o paciente o curador do próprio corpo. E se veem mais como facilitadores, ajudando os pacientes a usar a capacidade intrínseca de cura do corpo. Esse recurso interior se baseia fundamentalmente na consciência ou energia. Além disso, os profissionais da medicina complementar não focalizam apenas o corpo, mas o paciente como um todo, incluindo o estilo de vida, estado emocional, meio ambiente, desejos, sonhos, relacionamentos e tudo que colabora para a existência de um ser humano integral e produtivo. Onde o Nutri-Energetics se encaixa nesse cenário? Admitimos a conexão mente-corpo e até a conexão espírito-mente-corpo, mas não vamos tão longe a ponto de declarar que a saúde física depende somente do estado de consciência. Pode ser que realmente seja assim, e algumas de nossas pesquisas têm fornecido pistas de como a consciência influencia o corpo. Mas estamos basicamente, e antes de tudo, preocupados com as energias do corpo e as informações que dirigem essas energias. Nosso modelo descreve uma fisiologia energética que abrange o corpo e até mesmo a mente, pois as emoções não estão separadas do corpo, e uma patologia energética de como a doença se desenvolve e de como a saúde pode ser restabelecida. Até onde podemos determinar, o modelo nesônico constitui uma abordagem integradora da saúde no sentido mais verdadeiro do termo. Integramos física e biologia para ativar a capacidade inata de autocura do corpo. Nossa teoria ajuda a explicar por que modalidades complementares, como acupuntura e homeopatia, funcionam, embora nosso método de tratamento seja diferente dessas duas práticas, assim como elas também são diferentes uma da outra. O NES está interessado na bioenergética do corpo físico. O termo bioenergética tem pelo menos dois significados diversos. Na biologia convencional, refere-se ao estudo de como as células realizam seu trabalho. Em um sentido mais genérico, o termo descreve uma área relativamente recente do estudo da física do corpo, ou seja, o estudo dos possíveis processos quânticos do corpo. Acreditamos que os campos quânticos, que são campos de informação, interagem para formar um sistema complexo que dirige a química e influencia os mecanismos mais profundos da biologia,
Eles têm uma estrutura no corpo e também o conectam ao meio ambiente mediante um complexo sistema de retroalimentação de energia e informação. Na verdade, nossas pesquisas sugerem que esses sistemas energéticos do corpo formam um sistema de controle mestre de sua fisiologia, coordenando sua bioquímica e fisiologia. Nossa teoria é sobre o funcionamento do que chamamos de campo bioenergético humano. Peter Fraser mapeou esse campo bioenergético e criou em conjunto com a RIMAC uma biotecnologia chamada NES Professional System, que pode analisar, por meio de um processo chamado de escaneamento, o estado relativo do campo bioenergético para determinar seu nível de funcionamento. Os infocêuticos NES são líquidos especialmente marcados, ou codificados, com informações que corrigem as distorções do campo bioenergético humano identificadas por meio do escaneamento. Quando as distorções são corrigidas, o campo bioenergético então redireciona o corpo físico ao estado de homeostase, de maneira que ele possa voltar a trabalhar para se manter saudável. A existência de processos quânticos e campos de energia no corpo humano é uma descoberta científica relativamente recente. Essa área da pesquisa moderna está ainda engatinhando, mas, na verdade, a evidência de uma realidade energética do corpo remonta a decênios e até mesmo à antiguidade, se incluirmos a sabedoria espiritual e metafísica e não só os resultados de laboratório. Não vamos rever essa história aqui, mas basta dizer que a maioria das pessoas interessadas em métodos de cura alternativos já ouviu falar em Ki, também escrito Chi, e pronunciado Ti, Prana, Elan vital, meridianos, chakras e outras denominações para a energia do corpo, originadas de culturas do mundo todo. Contudo, o NES não trabalha com esses tipos de energia, que em sua maioria constituem as energias metafísicas e cósmicas que permeiam o universo. Reiteramos que estamos lidando com energias passíveis de serem medidas, trata-se de energias materiais. Não buscamos definir energias novas que até agora escaparam à atenção da ciência. Estamos, antes, descobrindo como as energias e campos já conhecidos do mundo físico atuam no corpo humano. O NES se enquadra na categoria da biofísica porque não estamos interessados em metafísica, mas sim em física, ainda que a física da fisiologia. A maioria dos cientistas convencionais que expressaram suas opiniões sobre modalidades complementares afirma que essas terapias não têm nenhum embasamento na realidade, que os profissionais da área da medicina complementar trabalham com energias fantasmas que pertencem mais ao campo da espiritualidade que ao da fisiologia. Eles sem dúvida sentem dessa forma porque muitos modelos complementares são incapazes de explicar a si mesmos na linguagem da ciência. Entretanto, o NES é diferente também nesse aspecto. Formulamos um modelo abrangente de como o campo bioenergético quântico regula os processos do corpo físico, descrito na segunda e na terceira parte deste livro. Nossas descobertas têm aplicações em muitas práticas complementares, especialmente na medicina tradicional chinesa, na homeopatia e na acupuntura, municiando-as com uma explicação baseada na física, sem remeter à metafísica. Mas o que é exatamente essa física quântica de que estamos falando? Está na hora de apresentarmos os princípios fundamentais da teoria quântica. Embora por uma questão de espaço tenhamos que nos limitar a alguns poucos conceitos-chave, mesmo esta descrição de campo abreviada e feita para leigos será suficiente para fazer perceber como a bioenergética está revolucionando nosso entendimento do corpo e do que significa ser saudável. Física clássica e física quântica. A física pode ser dividida em duas teorias principais. A teoria clássica se baseia nas leis newtonianas e se aplica ao mundo macroscópico, nosso mundo de todos os dias, e ao cosmos como um todo. A teoria quântica se volta para o mundo subatômico e também para o comportamento da matéria em velocidades extremamente altas, isto é, próximas da velocidade da luz, daí a relevância também para a cosmologia. Todavia, é mais exato dizer teorias quânticas, porque há por volta de meia dúzia de teorias competindo entre si na tentativa de encontrar explicação para a completa estranheza do mundo quântico. A teoria mais largamente aceita é chamada de modelo padrão da mecânica quântica, com suas mais de 400 partículas quânticas. Os físicos chamam isso de zoológico de partículas. Essencialmente, o modelo padrão é a teoria quântica que explica as partículas fundamentais e suas interações ao mesmo tempo que concilia teorias clássicas,
como as da relatividade geral e da relatividade especial de Einstein. Como qualquer teoria, pode ser considerada como uma interpretação de um corpo de dados experimentais, conhecimentos matemáticos e especulações teóricas. Há, porém, uma série de problemas que fazem os físicos continuarem procurando por melhores interpretações dos fatos quânticos. Entre as alternativas inclui-se a teoria dos muitos mundos, que afirma que todos os cursos de ação devem ser seguidos. Na vida, para cada decisão que toma, a pessoa inclui certas possibilidades e exclui outras. Na teoria dos muitos mundos, todas as possibilidades devem ser esgotadas. Contudo, essas realidades individuais se dividem em mundos paralelos, ou dimensões, que são inacessíveis, de forma que a pessoa nunca se defrontará com os incontáveis outros eus que estão vivenciando as consequências de todos os resultados de todas as escolhas possíveis. Existe, então, a teoria das cordas, que vê o mundo como feito de pequenos pacotes vibrantes de energia chamados de cordas. Essa teoria sustenta que o mundo é multidimensional, embora a maioria das outras 6 dimensões. Há teorias conflitantes em relação ao número real de dimensões existentes, com exceção das 3 dimensões físicas, e da dimensão do tempo, esteja enrolada em espaços tão pequenos que não é possível acessá-la. A teoria das cordas cresceu em estatura há mais de 20 anos para se tornar a primeira alternativa ao modelo padrão e desde então se expandiu para a teoria das membranas, que também é chamada de teoria M. Entretanto, a teoria das cordas ainda se encontra inteiramente no campo da matemática, e, como os aceleradores, aqueles esmagadores de átomos de que falamos antes, não podem atingir velocidades tão extremamente altas, não conseguindo, assim, alcançar os níveis extraordinários de energia necessários para testar a teoria das cordas, e talvez nunca cheguem a estar prontos para testá-la. Sua estrela vem se apagando com o tempo. Essas são apenas 2 das muitas teorias da física quântica, mas aqui falaremos basicamente do modelo padrão, que se baseia na interpretação de Copenhague e no princípio de incerteza de Heisenberg. O estranho mundo quântico. O mundo quântico é da matéria menor que o átomo. É um mundo inanimado, governado por regras muito diferentes daquelas que regulam o macromundo tradicional. Na verdade, numa afirmação filosófica um tanto nebulosa, a maioria dos físicos o chamaria de um mundo das sombras, inteiramente abstrato e matemático. Eles asseveram que, embora tudo em nosso mundo dependa da natureza quântica do universo, o mundo quântico não é o mundo real. Esse enigma filosófico, porém, não impede a mecânica quântica de estar no coração da ciência moderna. Na escala quântica infinitesimal, a natureza é inteiramente não convencional. Por exemplo, cada partícula tem uma antipartícula, também chamada de partícula virtual. Essas partículas fantasmas aparecem repentinamente do nada por minúsculas frações de segundo por meio do empréstimo de energia das partículas reais ou de energias estimuladas do campo de energia de ponto zero, EPS. Esse campo, que será descrito em detalhe mais adiante, geralmente pode ser visto como um campo pervasivo que subjaz a todo o universo material e contém o mais baixo estado de energia possível, que é a energia vibracional das partículas em seu processo repentino de surgimento ou desaparecimento. O mundo real existe apenas em razão das interações entre essas partículas virtuais e reais. Num murmúrio do tempo, o nada se torna algo e então volta a ser nada. Ainda assim, nós e o nosso mundo continuamos a existir. Não é possível observar diretamente as coisas do mundo quântico, só de maneira indireta podemos descobrir o que acontece nele, e o que descobrimos é que se trata de um mundo que foge tanto ao senso comum, tão cheio de paradoxos que os próprios físicos balançam a cabeça com espanto e incredulidade. Niels Bohr, um dos pais da mecânica quântica, comentou certa vez que se há alguém que não ficou chocado com a física quântica é porque não a entendeu. Outros físicos, como Richard Feynman, afirmaram que os fatos da teoria quântica não podem ser entendidos, são simplesmente ilógicos demais, portanto devemos aceitá-los por seu valor nominal. Em outras palavras, não faz nenhum sentido perguntar por que a natureza é assim, ela simplesmente é. O que torna o mundo quântico tão chocante? Bem, para principiantes, a simples mensuração de uma partícula, digamos um fóton ou um elétron, faz essa partícula mudar. Por isso,
Nunca conseguimos saber tudo o que há para saber sobre os estados quânticos da matéria, e essa ideia constitui a essência do princípio da incerteza de Heisenberg. Existem limites fundamentais quanto ao que é possível conhecer acerca de uma entidade quântica, como, por exemplo, uma partícula, em qualquer intervalo de tempo, criando uma situação muito diferente daquela em que a ciência trabalha no macromundo convencional. Ao arremessar uma bola de beisebol, você pode, de acordo com as regras clássicas, conhecer com precisão tanto sua velocidade quanto sua posição em cada ponto da trajetória. Com uma bola quântica, contudo, quanto mais você sabe sobre a velocidade, menos consegue saber sobre a localização. Há limites no mundo quântico em relação à precisão com que você pode determinar múltiplos parâmetros de um objeto ao mesmo tempo. Para usar um exemplo divertido, se estivesse dirigindo um carro quântico, quando olhasse para o velocímetro para checar a velocidade, você poderia de repente ser incapaz de saber exatamente onde estava. Reiterando, o princípio de incerteza de Heisenberg diz que, ao medir a informação sobre uma propriedade de uma partícula ou sistema quântico, você sacrifica o conhecimento preciso sobre outras propriedades. Contudo, o problema não é o entendimento do sistema quântico ser complexo demais nem o fato de inexistirem instrumentos suficientemente sofisticados para examinar adequadamente os objetos. A questão é que é fundamentalmente impossível saber ao mesmo tempo tudo o que está acontecendo com uma partícula no nível quântico. O grau de exatidão na forma de mensurar e, por extensão, de saber tem um limite definido porque conduzir um experimento para investigar esse mundo na verdade muda esse mundo. Uma das razões por que o reino quântico é um mundo incerto é que as partículas não são distintas, não são objetos individuais. Esqueça o que você aprendeu de física no colégio. Os átomos não são como sistemas solares, com elétrons orbitando em torno de um núcleo como pequenos planetas, ao redor do Sol. Partículas são ondas também. Isso é o que significa a interpretação de Copenhague, assim nomeada em homenagem ao físico dinamarquês Niels Bohr. O primeiro é oferecer alguma explicação para a estranha natureza do mundo quântico. A interpretação diz, basicamente, que a matéria tem dois aspectos complementares. Matéria é ao mesmo tempo onda e partícula. Contudo, ao estudar uma entidade quântica, podemos vê-la apenas numa forma ou na outra, como onda, ou como partícula. Quando não está sendo mensurada, a partícula subatômica retorna à sua condição de ser ao mesmo tempo onda e partícula. Portanto, não tem lógica perguntar o que é uma entidade quântica quando não se está medindo nem de alguma forma colapsando essa entidade do mundo da probabilidade para o mundo da realidade. Uma luz sobre a estranheza quântica. Essa visão peculiar da realidade começou com a luz. É uma obviedade que a luz seja uma onda. Afinal de contas, a luz solar jorra sobre a Terra, um raio de luz se separa em suas cores componentes num prisma, e um sinal luminoso emite um feixe de luz. Contudo, em 1905, Albert Einstein, seguindo as pegadas de alguns físicos que o precederam, posicionou-se no sentido de que a luz também tem uma natureza de partícula, vem em pacotes distintos. Com o tempo provou-se que ele estava correto, e outro físico, Max Planck, chamou esses pacotes de luz de quanta, daí o nome de teoria quântica. Como se pensava o pacote de luz como uma partícula, essa nova partícula precisava de um nome, fóton. O que havia de alarmante nessa nova estranha natureza da luz era que, ao se investigar para ver o que era, partícula ou onda traço, a resposta recebida dependia só do tipo de experiência que se estava realizando. Um dos experimentos mais famosos da física quântica, a experiência da dupla fenda, revelou que a luz parecia saber o que os pesquisadores estavam fazendo. Se eles estivessem procurando a natureza ondulatória da luz, ela os satisfazia, mostrando-se como onda, mas, se tentassem encontrar fótons, a luz se revelava como um fluxo de partículas individuais. A única interpretação que fazia sentido era que a luz era onda e partícula ao mesmo tempo. Alguns cientistas até cunharam um novo termo para esse estranho estado da matéria, o alvículo-estraço, mas esse nome nunca pegou. A conclusão atordoante a que os cientistas chegaram por meio de inúmeras variantes da experiência da dupla fenda é que não é possível conhecer a natureza fundamental da luz, que não se mostra só como onda nem só como partícula,
A não ser que haja algum tipo de restrição, como por exemplo na escolha da forma de estudá-la. Considera-se que as entidades quânticas estejam numa posição de sobreposição de estados quando, não se encontrando sob nenhuma forma de detecção, mensuração, como cientistas costumam dizer, assumem simultaneamente todos os estados possíveis. Convém nos determos um momento para examinar a experiência da dupla fenda, por ela ser uma demonstração que destruiu muitas das certezas da ciência clássica e revelou pela primeira vez a estranheza do mundo quântico. Esse experimento não só revelou a dualidade onda-partícula, mas também sugeriu que o observador ou o ato de mensurar afeta o estado do mundo quântico. Versões modernas da experiência original continuam a intrigar e até espantar os cientistas, porque revelam um fenômeno bizarro chamado de não-localidade, também chamado de entrelaçamentos ou ação à distância, que discutiremos mais adiante neste capítulo e em outros setores deste livro. O que segue é, por necessidade, uma descrição simplificada da experiência da dupla fenda. Na experiência clássica da dupla fenda, os cientistas enviam um fluxo de fótons, ou outro tipo de partícula, de uma fonte única por meio de um aparelho, forçando os fótons a passar, ao longo do percurso, através de um de dois minúsculos buracos ou fendas, que chamaremos de fenda A e fenda B, antes de chegar ao detector. Vamos imaginar que, na primeira experiência, os cientistas fechem a fenda A e deixem a fenda B aberta. Então disparam o fluxo de fótons. Como esperado, muitos dos fótons passam pela abertura da fenda B rumo ao detector. Eles criam uma dispersão de pontos numa região do detector, indicando assim que os fótons são partículas separadas. Imagine atirar com um revólver num alvo colocado do outro lado de um campo. Haverá um padrão randômico ou, dependendo da pontaria, uma concentração de acertos onde as balas individuais atingirem o alvo. Os cientistas, então, conduziram um segundo experimento, dessa vez deixando as duas fendas abertas. Então dispararam o fluxo de fótons em direção ao detector. Você poderá pensar que alguns dos fótons passaram através da fenda A, e outros, através da fenda B, e como resultado teríamos dois grupos de padrões semelhantes a acertos de bala no detector. Mas estaria errado. Em vez disso, o que acontece é que, depois de algum tempo, os disparos no detector distribuem-se de forma estranha, criando alternadamente faixas escuras e claras, v figura 2.1. Essa configuração de faixas ou bordas constitui um padrão de interferência clássico e é criado apenas por ondas. Os fótons estão mostrando aqui sua natureza ondulatória. Mas por quê? A única diferença na experiência era que duas fendas foram deixadas abertas em vez de apenas uma. É aqui que impera a estranheza quântica. Como dissemos, é como se de alguma forma os fótons soubessem das condições da experiência. Se uma fenda estiver aberta, significando que há somente um caminho para passar, eles agem como partículas, passando pela abertura como projéteis, mas, se as duas fendas estiverem abertas, significando que há mais de um caminho, eles se espalham como ondas e tomam todos os caminhos possíveis. Pense na água forçando a passagem através de uma parede de contenção com rachaduras em vários lugares. A água fluirá por todas as aberturas que encontrar. Com duas fendas abertas, os fótons agem de forma parecida com a água, vão a todo lugar que puderem, por todo o caminho possível, demonstrando assim sua natureza ondulatória. A coisa realmente estranha é que se as duas fendas ficarem abertas, mas o fluxo de fótons for reduzido de forma a garantir que só um fóton passe de cada vez por uma das fendas, ainda assim teremos o padrão de interferência ondulatório. Esse resultado não faz nenhum sentido comum, porque só foi seguida a pista de fótons individuais, como balas, passando por uma fenda ou por outra. O que essa experiência mostra é que, havendo mais de um caminho, um único fóton passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, de modo que o padrão construído no detector ao longo do tempo é um padrão de interferência, portanto, um fenômeno ondulatório. Como pode um único fóton passar por dois buracos simultaneamente? Bem, isso não é possível se ele estiver se comportando como partícula, mas é possível se estiver se propagando e atuando como onda. De alguma forma os fótons conhecem o estado da experiência. Com uma fenda aberta, comportam-se como partícula.
com duas fendas abertas, comportam-se como onda. A forma como uma entidade quântica se apresenta para nós é determinada pela maneira como a experiência é conduzida, o que, ao menos filosoficamente, sugere que o mundo subatômico é de alguma forma interligado, num nível muito profundo, a observadores vivos e conscientes. Uma consequência da dualidade onda-partícula é que, quando não se está olhando para uma partícula, digamos um fóton ou elétron, não se pode afirmar que ela esteja em algum lugar determinado. Até ser mensurada, a probabilidade de o fóton ou elétron estar aqui ou ali é a mesma. É de presumir que esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma partícula que não esteja sendo observada não é como um ponto, mas como uma espécie de nuvem distinta, uma névoa de possibilidades que não podem ser estabelecidas claramente até serem observadas. Disse que o ato de mensurar ou observar colapsa a função ondulatória, tornando real uma possibilidade entre várias outras. Função ondulatória é uma expressão matemática que descreve uma entidade quântica, determinando sua posição no tempo. Assim as probabilidades e estatísticas entram no mundo da física quântica, o que representa uma mudança enorme em relação à certeza que define as medições no macromundo clássico. Para uma discussão mais aprofundada e ilustrada sobre ondas, ver o capítulo 13. Para onde quer que se voltassem no mundo quântico, os cientistas sempre encontravam estranhas propriedades da matéria. Descobriram não só que os fótons exibiam uma natureza dual onda-partícula, mas também que isso ocorria com inúmeras outras partículas. Na verdade, no princípio da década de 1920, Louis de Broglie, um jovem doutorando, que, casualmente, era também um príncipe, argumentava em sua dissertação que existia algo como ondas de matéria. Basicamente, ele disse, toda a matéria, não só as partículas subatômicas, tem uma natureza não só de partícula, mas também de onda. Sua ideia era radical demais, segundo a banca examinadora, para ser remotamente realista. Pensaram em rejeitar sua tese, mas, depois de muita deliberação, finalmente o aprovaram e lhe concederam o doutorado em física. O bom julgamento da banca foi recompensado em 1927, quando experiências provaram que de Broglie estava certo. Em 1929, ele conquistou o prêmio Nobel por essa teoria. A onda de matéria de Broglie, também chamada de onda piloto, desempenhará um papel na história mais à frente, mas por hora é importante entender apenas que, no nível subatômico, toda a matéria tem propriedades tanto de onda quanto de partícula. O modo como as entidades quânticas se mostram depende do método de observação ou medição. Figura 2.1. Na experiência da dupla fenda, quando tem apenas um caminho possível, as partículas atingem o detector num padrão aleatório, embora agrupadas em alinhamento com a fenda por onde passaram. Ver as duas primeiras lâminas. Esse é o padrão clássico de partícula. Quando tem mais de um caminho, as partículas passam por todos os caminhos possíveis de uma só vez, formando, portanto, depois de certo tempo, um padrão de interferência que aparece como faixas de áreas claras e escuras dispostas alternadamente, as últimas três lâminas. O padrão de interferência é criado somente por ondas. A experiência da dupla fenda confirma o que os físicos chamam de dualidade onda-partícula das entidades quânticas fundamentais. O paradoxo da dualidade onda-partícula tem sido minuciosamente examinado em muitas variações da experiência original da dupla fenda e em outros tipos de experimentos ao longo dos anos, e uma interpretação dos resultados obtidos consiste numa teoria da física quântica segundo a qual a consciência afeta a natureza da realidade. Se algo existe somente quando observado, a conclusão lógica, a que alguns cientistas realmente chegaram, é que nada existe com alguma certeza a não ser que observemos, pois a mente humana consciente é o instrumento definitivo de medição. Assim a física quântica moderna se transmuta em metafísica. Em sua maioria, porém, os físicos preferem simplesmente não pensar nesse tipo de implicação filosófica. A experiência da dupla fenda e suas implicações práticas e filosóficas perturbaram os cientistas nos primórdios da ciência quântica. O físico Richard Feynman afirmou certa vez que a experiência da dupla fenda constitui o mais profundo mistério da ciência quântica. Com o passar dos anos, à medida que os físicos investigavam a dualidade onda-partícula,
O estudo da física quântica se desenvolveu em várias disciplinas distintas. Por exemplo, a mecânica quântica é o estudo das partículas e de seu comportamento, e a eletrodinâmica quântica, EDQ, é o estudo da interação entre matéria e luz e, num sentido amplo, trata dos aspectos ondulatórios, ou de campo, da natureza. No nível do mundo quântico, a EDQ demonstra que tudo está interligado. O mundo é uma vasta teia de relações em que tudo afeta tudo. Teoricamente, em razão da natureza ondulatória, ou de campo, do mundo quântico, e do fenômeno do entrelaçamento, que discutiremos mais adiante neste capítulo. Uma partícula no meu corpo sabe o que está acontecendo com todas as outras partículas do universo. Cada partícula se correlaciona com todas as outras, podendo até mesmo afetá-las, por meio do vasto tecido do espaço-tempo. Em teoria, ao menos, nosso universo poderia ser um universo participativo, onde cada ser consciente afeta a expressão do mundo material. Problemas no mundo quântico. A despeito de demandar uma ampliação dos horizontes, o modelo padrão da teoria quântica cresceu em estatura porque podia fazer previsões acuradas, e as experiências continuaram a confirmar essas previsões com um raro nível de precisão. A teoria quântica se revelou um grande sucesso, tanto que os cientistas a proclamaram, e que, em especial, a resposta definitiva. Eles consideravam essa teoria capaz de explicar tudo. Literalmente, esperavam que a maioria das perguntas mais profundas sobre o universo seria respondida até meados do século XX. Logo teriam uma grande teoria da unificação, que reuniria todas as forças e partículas conhecidas da natureza, com base no modelo padrão. Neste momento em que escrevemos, no início do século XXI, toda aquela expectativa se frustrou, porque cientistas de várias disciplinas começaram a resmungar que havia problemas no mundo quântico. Estavam certos, mas neste capítulo temos espaço para apontar apenas alguns desses problemas. Podemos voltar a Gordon Kahn e seu artigo The Dawn of Physics Beyond the Standard Model para rever alguns dos 10 grandes mistérios da teoria quântica no momento atual. Um dos grandes problemas é que no modelo padrão não há lugar para a gravidade. Uma grande teoria da unificação deve unificar as 4 forças fundamentais da natureza: força eletromagnética, força fraca, força forte e gravidade. Até agora, a teoria quântica foi capaz de unificar todas essas forças com exceção da gravidade. Quanto mais os cientistas investigam a gravidade, que tem sido objeto de intenso estudo não só pelos físicos, mas também pelos cosmólogos, mais misteriosa ela parece ser. Essa é outra história, mas basta dizer que a falta de sucesso do modelo padrão integrar a gravidade e as outras 3 forças fundamentais é, como escreveu Joseph Chilton Pearce em outro contexto, uma grande rachadura no ovo cósmico. Outra impropriedade que Kahn aponta é que o modelo padrão não leva em conta a matéria escura fria, um tipo de matéria que os cientistas acreditam constituir pelo menos 1/4 do universo material, mas que não pode ser observado diretamente porque não emite nem reflete energia eletromagnética. Nenhuma partícula conhecida no zoológico de partículas do modelo padrão pode ser responsável por essa matéria escura. Pior, o modelo padrão não pode explicar aspectos fundamentais da teoria do Big Bang, a teoria predominante sobre a criação do universo. A pior falha do modelo padrão, contudo, talvez consista em não explicar a origem da massa. Existem diferentes tipos de massa, como a massa inercial, a resistência de algo a uma mudança em sua direção ou velocidade, que remete à energia cinética, e a massa gravitacional, o que normalmente consideramos como o peso de alguma coisa num campo gravitacional. A famosa fórmula de Einstein igual a mc2 expressa a equivalência entre energia e massa, de modo que os físicos frequentemente falam sobre a massa de uma partícula subatômica se referindo à sua energia cinética, medida numa unidade chamada elétron-volt. Para explicar a massa das partículas subatômicas, os físicos propuseram um novo campo, chamado de campo Higgs, que é apenas teórico, uma vez que não foi ainda detectado. Eles defendem a ideia de que as partículas adquirem massa por meio da interação com esse campo Higgs, mas, como diz Kahn, o modelo padrão não pode explicar as formas bastante especiais que as interações Higgs devem assumir para ser responsáveis pela massa das partículas. Muitos físicos agora estão dispostos a admitir que, para sobreviver,
o modelo padrão tem de ser radicalmente alterado. Contudo, mesmo alterar a teoria pode não ser suficiente. Kant afirma. Ao expressar esses mistérios, quando digo que o modelo padrão não pode explicar determinado fenômeno, não estou dizendo que a teoria ainda não explicou, mas poderá fazer.